Agora nós estamos estudando o processo da intuitividade na inspiração com vistas à manifestação psicográfica. Vai nos dizer assim o mestre de Lyon: todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva. Uma variedade, porque possui as suas especificidades. O médium inspirado é aquele, por exemplo, que está escrevendo uma peça teatral. Um exemplo. Ele está escrevendo uma peça, está escrevendo uma redação, ele está se preparando para uma prova. Vai atrair e reunir espíritos que, encontrando na sua condição cognitiva os elementos necessários, ele receberá inspiração. Vamos até dizer, extrapolando o assunto, que a pessoa vai fazer uma prova. E se ela tiver os elementos necessários construídos dentro da tua estrutura cognitiva, não é que o espírito vai dar cola para a pessoa, né? Não é isso. Mas ele vai vibrar positivamente em favor daquela pessoa, ampliando-lhe as possibilidades de discernimento diante daquelas mesmas questões. É fabuloso esse assunto, porque ela vai se manifestar nas artes, ela vai se manifestar nas mais variadas possibilidades. Então Allan Kardec vai nos dizer assim: sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Então é uma maravilha. Nós estamos cercados de espíritos. A nossa conduta é que vai determinar, no somatório desses espíritos, os que efetivamente vão dar grau positivo ou negativo. Se o resultado dessa aritmética vai ser uma soma ou se o resultado dessa aritmética vai ser um número negativo. No exemplo aqui que estamos dando, se temos mais espíritos de ordem superior gravitando em torno das nossas possibilidades, nos ajudando, nos assistindo, nos intuindo, ou se temos espíritos inferiores, porque buscamos as coisas na razão direta das necessidades e ideações desses mesmos espíritos. Logo, a intuição estará na razão direta das nossas companhias e, portanto, das nossas próprias estruturas. Mas Kardec vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que ele é bem empolgante. Que cada um invoque o seu espírito protetor com fervor e confiança. Olha que maravilha! Caso seja necessário. E muitas vezes se admirará das ideias que lhe surgem, como que por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a fazer. Se não surge nenhuma ideia imediatamente, é que se deve esperar. Ou seja, é o que dissemos, os espíritos estão ali à nossa volta, eles estão nos amparando. Então, se nós pedirmos ao nosso anjo de guarda, por exemplo, uma inspiração, e nós abrirmos as possibilidades da alma, receberemos estas respostas. Aquele que possui ideias próprias sempre as terá à sua disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las em outras partes e não na sua intimidade. Quando a ideia vem fora da intimidade, ela certamente veio por um processo, por uma veia intuitiva. E esta veia intuitiva, qual seja a possibilidade de um determinado espírito dar-nos um recado sobre alguma coisa, este processo ele é chamado então de médium inspirador, porque ele recebe a inspiração de um outro espírito. Os homens de gênio, isso aqui é fabuloso, gente, de todas as espécies, artistas, sábios, literados, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, é justamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E aqui, então, ele está falando desse tipo de mediunidade, que é justamente a mediunidade que abre, a pessoa permite um canal de comunicação. Bom,
Falando de canal de comunicação, Allan Kardec vai trazer uma última especificidade desse tipo de mediunidade para a escrita, que são os médiuns de pressentimento. Ele vai nos dizer assim: o pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. Essa vaga intuição, ela é registrada por esse médium. Entenda-se por mediunidade todas as vezes que há a intervenção de um espírito no processo. Quando não há espírito no processo, a sua própria pessoa, aquilo é ânima, é o animismo, é o próprio espírito. Quando o filho chega em casa, por exemplo, a gente olha para ele e sabe que ele fez arte, a gente não precisa ter nenhum espírito soprando. A própria dinâmica na relação pai e mãe já faz conhecer pela expressão do filho, pelas dicas que o filho dá, as dicas que a vida nos fornece, criam em nós essas dicas, mecanismos de intuição. Se não tem espírito no processo, não dá para chamar isso de médium de pressentimento. Quando tem espírito no processo, aí sim, como ele vai nos dizer, muitas vezes também é o resultado de comunicações ocultas. Esses médiuns de pressentimento constituem uma variedade de médiuns inspirados. São sobreposições de uns processos por sobre os outros. Bom, como vocês observam, é maravilhoso. E nós conseguimos, de alguma forma, esgotar o capítulo 15 do nosso querido e magnífico Livro dos Médiuns. Por enquanto, ficamos por aqui. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, prestigie-nos com a sua assinatura. E nós temos o nosso app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade. Tá feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!